também. Então, só voltando, trazendo de volta aqui para a mensagem que nós temos ministrado ao longo dessa série. Nós temos usado como estrutura central desta série um trabalho secular, um trabalho de um psicólogo que viveu no século passado, chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow desenvolveu um estudo e esquematizou esse estudo dizendo que o ser humano tem algumas necessidades. E essas necessidades, à medida que uma camada dessa necessidade é suprida, ele adquire outras necessidades e assim sucessivamente. Então, nós vimos que a primeira base dessa pirâmide são as necessidades básicas, as necessidades de comer, beber, dormir, ter onde dormir. Essas são as necessidades fisiológicas do ser humano. Depois que essas necessidades estão supridas, Maslow diz que nós temos a necessidade de termos paz e de termos segurança. Essa é a segunda necessidade que Maslow considera que o ser humano precisa para poder, inclusive, ir para outros estágios da sua vida e da sua realização pessoal. Então, nós não falamos sobre necessidades básicas, porque nós acreditamos que nós vivemos aqui um tempo e nós vivemos numa sociedade urbana onde pelo menos o que comer, o que beber, o que vestir, nós todos temos. Mas nós começamos exatamente a série falando sobre a necessidade de segurança e de paz. E nós vimos o quanto cada um de nós tem áreas de inseguranças, de medo e de falta de paz. Depois nós vimos na terceira semana sobre o terceiro aspecto da pirâmide de Maslow, que foi a necessidade que o ser humano tem de relacionamentos. As necessidades sociais, de constituir família, de desenvolver amizades, relações de amizade. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus relacional. E nós fomos criados para nos relacionar. E quando nós não temos essa necessidade preenchida na nossa vida, nós ficamos deficientes na nossa vida, no nosso desenvolvimento como ser humano, porque nós somos seres relacionais. E eu falei isso um pouquinho semana passada, falei sobre as feridas que muitas vezes os relacionamentos trazem, mas de como, a despeito disso, nós precisamos entender e continuar crendo e investindo em relacionamentos. Hoje eu quero falar do quarta parte dessa pirâmide, quarta e penúltima parte dessa pirâmide, que Maslow vai chamar de necessidade de estima. Eu coloquei, está errado ali, necessidades sociais, mas é necessidade de estima. O que é? Não, está necessidades sociais ali, tá? No destaque ali, mas é necessidade de estima. O que é estima? Estima é segundo Maslow fala, essa necessidade de a gente ser reconhecido, de a gente ser valorizado, de você poder ter na tua vida, naquilo que você faz, o reconhecimento, né? E a valorização por aquilo que você é. Isso realmente é uma grande necessidade do ser humano. Tanto que, quando nós vamos, por exemplo, eu peguei um artigo da revista Veja, de 4 anos atrás, onde o tema de capa dela era Eu me amo, né? O poder da autoestima. Nessa reportagem da Veja, ele diz assim: a conquista do amor próprio é a garantia de paz interior, em um mundo de modelos inatingíveis e enormes cargas de estresse. Ou seja, a gente vive num mundo onde vários modelos são colocados na nossa frente. Você vê na internet, você vê nas mídias, você vê em vários locais. E a maioria desses modelos, às vezes modelos estéticos, modelos de performance, muitos desses modelos nós não conseguimos atingir. E se você se baseia na tua relação, na tua comparação com essas pessoas,
a tendência é que você se sinta uma pessoa inferior, desqualificada e desprovida de atributos que outras pessoas têm. Então, nessa reportagem diz que a autoestima é vital, não apenas para as pessoas, mas também para as famílias. Isso me chamou a atenção quando eu li isso, porque isso é bíblico. A gente vê, por exemplo, um caso clássico disso, lá em Juízes, capítulo 6, eu não vou colocar aqui o versículo, mas depois você pode ler. Quando Gideão é chamado por Deus para uma missão, Gideão, a fala de Gideão é a seguinte: eu sou o menor da minha família, e a minha família é da tribo mais inferior de todas as tribos de Israel. Ou seja, em outras palavras, eu sou a pessoa mais incapaz da minha família, e a minha família em si, ela é uma família simples, incapaz também diante de tantas outras. Eu acho, Anjo, que você escolheu a família errada. Mas a primeira coisa que eu queria destacar com você é que Deus não trabalha de acordo com a perspectiva humana. Deus não trabalha com os padrões deste mundo. Deus não trabalha com os olhos e com a perspectiva que este mundo muitas vezes tenta colocar para a vida das pessoas. Mas esse negócio da autoestima é um negócio que vai, às vezes, dominando a nossa vida. Eu só preciso de silêncio aí, senão vai ficar difícil. Autoestima é algo que vai contagiando a família também. Você já viu famílias, ou talvez você vem de uma família assim, onde se acha tão desqualificada, se acha tão incapacitada. Nós não somos iguais aos outros, nós não temos as condições que os outros têm. E quando essas famílias olham para si, elas percebem que elas têm uma profunda baixa autoestima. Então, esse artigo vai falar sobre isso. E é interessante que o artigo fala que essa questão de baixa autoestima é um negócio que é capaz de tocar a vida de uma pessoa, uma família, até mesmo uma nação. É interessante quando eu vi um artigo que falava sobre uma pesquisa onde 59% das pessoas do país tem pouca confiança em si mesmo. Nós vivemos num país onde 59% das pessoas tem pouca confiança em si mesmo. E não só em si mesmo, talvez a pesquisa não fala isso, mas há uma expansão disso para a nação como um todo. O brasileiro muitas vezes olha para si como o patinho feio, como um país e a gente só consegue olhar às vezes os defeitos, nós só conseguimos olhar para as nossas incapacidades, e nós poucas vezes olhamos para o potencial e para aquilo que nós temos como nação. E isso é tão interessante. Eu comentava pela manhã que quando eu visitei Moçambique, eu fiquei impressionado como as pessoas em Moçambique têm um semblante, a nação toda, parece que é todo mundo, um semblante cabisbaixo. Você olha para as pessoas, tirando as crianças que são alegres, festivas, o adulto em si, ele é cabisbaixo, ele parece que ele vive ali numa condição de autoestima extremamente prejudicada na sua vida. E aí você atravessa uma fronteira só, e eu fiz isso. Primeiro eu fui para Moçambique, no segundo momento da viagem eu fui para a África do Sul, e a África do Sul é o país mais desenvolvido da África, e o semblante das pessoas mudam. Você olha para as pessoas parecem que caminham com um olhar mais altivo no bom sentido da palavra, elas caminham de um jeito diferente. É incrível como essa coisa acaba contaminando. E sem que a gente perceba, a gente contamina a família, a gente contamina uns aos outros com uma autoestima comprometida, ou talvez uma baixa autoestima, se é assim que a gente pode chamar. Então, Maslow vai falar sobre essa capacidade da gente poder amar a si mesmo, para a gente poder também amar ao
outro. É interessante que Maslow vai falar que o amor está relacionado com a capacidade de autorreconhecimento e admiração pessoal, pois na medida que enxergamos e respeitamos a nossa pessoa, nós podemos enxergar e respeitar os outros. Olha que interessante isso que Maslow fala, porque se você vai para a Bíblia fala o quê? Para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Ou seja, para a gente poder amar o outro, nós precisamos amar a nós de uma forma bem resolvida. Se nós não somos bem resolvidos, nós não vamos conseguir amar o próximo. Se nós não temos certeza do nosso potencial, daquilo que está dentro de nós não vamos conseguir amar ou transmitir, inclusive, o amor de Deus à vida de outras pessoas. Isso é muito sério. E é interessante como essas coisas se cruzam. Quando a gente olha para a teoria de Maslow e vê o que a palavra de Deus diz, a gente vai ver coisas se intersectando de uma forma muito especial. A capacidade de perceber a dignidade e o valor próprio para assim gerar admiração e respeito pessoal. Para a gente gerar respeito, a gente precisa ter respeito. A gente precisa ter dignidade. A gente precisa reconhecer quem nós somos. A gente vê muitas pessoas, e às vezes até mesmo dentro das igrejas evangélicas, de uma forma geral, às vezes mulheres, por exemplo, que se colocam, né, a pastora Sônia ministra muito isso no original, mas que se colocam em condições, né, de serem abusadas por olharem para dentro de si e acharem que isso é o normal, por não encontrarem o valor pessoal, por não entenderem quem Deus as criou. Então, quando a gente não entende quem nós somos em Deus, nós permitimos que outras pessoas possam abusar, manipular, oprimir a vida da gente. E é interessante, porque quando a gente toca nesse assunto sobre autoestima, a gente tem dois extremos. Um extremo é daquelas pessoas que têm baixo autoestima. A pessoa acha que todo mundo é melhor do que ela é totalmente incapaz, que ela é desprovida de qualquer tipo de habilidade ou de qualquer tipo de recurso. Há muitas pessoas assim. Mas também há o outro extremo disso. E qual é o outro extremo? É a pessoa com elevada autoestima. E a elevada autoestima é aquela onde você se acha superior, muitas vezes, a todo mundo. Você se acha melhor do que o outro, você se acha tão bom, que você não sabe como você está no meio de pessoas tão inferiores, sendo que você é tão bom assim. Eu quero dar um exemplo, talvez um exemplo extremo, de elevada autoestima. Todos conhecem Hitler, o que Hitler fez com a humanidade, né? Promovendo o maior genocídio que a história da humanidade viveu. E qual era o preceito de Hitler? O preceito principal de Hitler, e que ele difundia no meio da Alemanha, é que ele, como alemão, e todo o povo alemão, era uma raça superior. Eles eram os arianos, superiores aos demais, e todos os demais povos tinham que ser subjugados, porque eles eram uma raça acima da média. Eles eram uma raça perfeita, eles eram uma raça que estava acima e os demais precisavam ser subjugados. E esse tipo de pensamento levou ao que nós vimos acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então, o caso de Hitler é um caso onde como eu diria, a autoestima elevada provoca a opressão das pessoas. E tem muita gente nesse mundo, você vê na internet, você vê casos recorrentes de pessoas arrogantes. A pessoa chega para outra e fala: você sabe com quem que você está falando? Né? Isso é muito comum no Brasil. Você sabe com quem você está falando? E a pessoa se considera superior aos outros. Nós vivemos num país, infelizmente, que pessoas, por causa de títulos, por causa de posições, por causa de status social ou cultural, tal, às vezes se acha superior aos demais.
Mas nos dias de hoje, principalmente no século XXI, final do século XX, começo do século XXI, começa a surgir algo interessante também. Começa a surgir algo que nós temos vivido nos dias de hoje, que é colocar na autoestima a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na vida da pessoa. Então, se criou uma cultura onde, você não pode falar assim com aquela criança, né? Nós estamos hoje num culto que tem vários, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sabe por quê? Porque você pode ferir a estima dele, e ele vai crescer como alguém complexado, alguém amargurado, e a gente esquece de ministrar outros princípios para a vida da pessoa, e a gente acaba não colocando na vida da criança alguns limites que vão ser fundamentais para a vida adulta, porque você acha que colocar determinados limites vai ferir a autoestima. Ele está fazendo aquilo errado, mas você não pode falar que aquilo está errado. Você tem que falar que tem um jeito melhor de fazer. Ok. Eu concordo com o discurso positivo que a gente exerce, mas tem vezes que você vai ter que falar para o teu filho, isso é errado. Você vai ter que corrigir, você vai ter que disciplinar, porque a Bíblia fala que o pai que ama o seu filho corrige, e põe limites, e põe disciplinas para ele. Então, de um lado aqui nós vimos Hitler, do outro lado nós vemos a figura do Coringa. O Coringa, para quem é da minha época, era um vilão. Era um cara mau que queria acabar com o Batman, destruir as pessoas. Era alguém muito mau e nocivo. Mas no século XXI, o Coringa aparece com uma releitura. Na realidade, o Coringa nasceu e cresceu esse cara mau porque ele tinha problema de autoestima na infância dele. Ele sofreu bullying na infância dele. Ele sofreu um monte de perseguição na infância dele. Quem assistiu o filme sabe. Então ele se tornou o que se tornou porque ele é um pobre coitado que teve uma baixa autoestima, fruto de tudo que ele viveu na sua vida. E às vezes a gente se esconde através desses estereótipos e a gente perde o que é o nosso verdadeiro referencial. A palavra de Deus, por exemplo, vai nos falar o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, Paulo fala. Mas, pelo contrário, tem um conceito o quê? Equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando assim: não pense de você mais do que convém. Não acha que você é a última bolacha do pacote. Não acha que você é a azeitona da empadinha. Não pense de você mais do que convém. Eu já vi isso acontecendo, gente, no contexto de igreja. Eu já vi gente que achava que saiu da igreja, deixou o ministério, e que aquilo ia acabar, o ministério ia acabar porque ele saiu. Falei, o reino de Deus é muito maior do que você. Eu sempre falo, gente, a gente precisa entender isso. Deus faz o trabalho dele conosco ou sem nosco, né? Ele faz o trabalho dele para trabalhar para Deus, fazer o trabalho da obra de Deus é um privilégio para nós. Deus usa a gente, Deus usa a minha vida, eu uso a tua vida, porque isso é um privilégio para nós, porque Deus podia usar uma mula para fazer o que eu faço, o que você faz. A Bíblia fala isso, a Bíblia vai mostrar isso, a Bíblia vai pegar as pessoas mais improváveis da história. A Bíblia é um livro de pessoas improváveis. Eu citei o exemplo de Gideão, posso citar exemplos de Davi, posso citar exemplos de tantos outros, pessoas improváveis, pessoas que não eram tidas como os discípulos, por exemplo, de Jesus, não eram as pessoas mais proeminentes, mais estudiosas, mais sábias. Deus usa as pessoas de acordo com o coração delas, e não de acordo com
aquilo que o mundo caracteriza. Há muitas pessoas cheias de autoestima, de uma autoestima elevada, ou melhor, e que estão por aí e que não cumprem o propósito, por exemplo, de Deus para a vida delas. Mas eu queria entrar com vocês num texto bíblico para que a gente pudesse trazer luz um pouquinho a essa situação. Como é que nós devemos ser? Nós devemos ser uma pessoa com autoestima elevada ou uma baixa autoestima? Bem, o apóstolo Paulo já disse que a gente tem que ter uma estima equilibrada. E como nós alcançamos essa estima equilibrada? Vamos comigo para 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu vou ler o texto todo aqui com você. E ele diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, o Cristo de Deus. Eu quero destacar essa palavra de Paulo aqui. Ninguém se glorie, ninguém se glorie. No versículo 4, ele diz assim, no capítulo 4, portanto, que todos se consideram como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se quer desses encarregados é que eles sejam fiéis. E aí o texto está exposto aí para vocês. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz e o que está oculto nas trevas se manifestará, as intenções do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe, novamente ele repetindo, a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Paulo dá uma lição para nós sobre como nós vivemos e como nós desenvolvemos uma autoestima equilibrada aqui nesse texto. Eu gosto muito de um livro do Timothy Keller, inclusive uma parte desse sermão é baseado nesse livro, chama Ego Transformado. Se você nunca leu, eu quero te convidar a ler. É um livro que você pegar numa tarde e você lê ele. É bem fininho, mas é um livro fantástico que fala exatamente sobre esse tema. E ele compara o ego da gente a uma bexiga, um balão. Peguei um aqui roxo, né? Isso aqui representa talvez uma vida com baixo autoestima. É uma bexiga murcha, né? É um ego murcho. E uma pessoa com autoestima, autoestima, ela é uma pessoa que tem, o Timothy Keller diz que é uma pessoa que tem o ego inflado. Se a gente olhar para essa bexiga vazia e para essa cheia, qual é a diferença? Uma está cheia, outra está vazia. Muito bem. A diferença basicamente é essa mesmo. Porque essa aqui está cheia de vento. Essa aqui não está cheia de nada consistente. Essa aqui não está cheia de nada
que seja substancioso ou que seja agregador. Muitas vezes, pessoas que têm uma autoimagem muito elevada, um ego bem inflado, e o apóstolo Paulo, nessa palavra, quando ele fala de orgulho, a palavra ali no grego é a palavra inflado mesmo. Orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, muitas vezes é uma pessoa com a sua autoestima inflada. Inflada pelo quê? Inflada pelas palavras de afirmação que recebeu, infladas por um curso de coach que foi fazer no final de semana, e o cara saiu achando que ele era o maior do mundo e que não sei o quê. A gente vai inflando o nosso ego. Às vezes a gente infla o nosso ego por causa do nosso currículo acadêmico, do nosso currículo profissional, e a gente vai inflando. Mas todas essas coisas, gente, são tão vis. Eu não estou falando que não é importante uma vida profissional, uma carreira acadêmica, mas eu estou falando que essas coisas não sustentam uma vida dentro do propósito de Deus. E pessoas muitas vezes se tornam infladas, com seus egos inflados. Então Timothy Keller diz que um ego inflado, ele é um ego naturalmente vazio. Só tem ar lá dentro. Não tem coisas de consistência. E aí, o Timothy Keller também fala que o ego inflado, ele é dolorido. Porque quando a pessoa pisa no nosso calo, pisa no nosso ego, quando surge alguém que questiona aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos, o currículo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo dói para nós. Por quê? Porque o nosso ego é baseado naqueles valores, naquilo que nós carregamos na nossa vida. Ele também fala que o ego, ele é inflado, ele é atarefado, porque ele faz de tudo para ser notado, para ser percebido, para poder manter esse ego. Na verdade, você só justifica você ter um ego inflado quando você tem pessoas ao teu lado para mostrar esse ego, essa autoestima. Mas por último, ele fala de uma coisa que eu achei muito interessante. Deixa eu acabar de soprar aqui. De manhã eu pedi para o assistente aqui, foi mais fácil. Opa, esse ego tá infladão, hein? Bota ego inflado nisso, né? Todo ego inflado, uma hora sabe o que acontece? Estoura. Todo cara de peito empinado, toda gente que acha que é muito orgulhoso de si, todas as pessoas, em um determinado momento, vão estourar. Porque esse tipo de ego, esse tipo de autoestima não é sustentado por toda uma vida. Ele pode ser sustentado durante um tempo, mas ele não pode ser sustentado por toda uma vida. E aí as pessoas estouram. E aí você vê pessoas que você falava, nossa, aquele cara, aquela pessoa tinha, puxa, ele tinha tudo que ele podia ter na vida, tal, ele era tão resolvido e agora está metido numa depressão, agora ele está metido nisso, porque de repente alguma coisa que acontece é o suficiente para estourar. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos convidar a gente não ter um pensamento acerca de nós mesmos maior do que convém. A Bíblia vai falar que o orgulho precede a queda. Jesus vai falar, aprendei de mim que sou manso e humilde. Em outras palavras, Jesus está falando, vem comigo para você aprender a baixar a bola um pouco. Para você esvaziar essa bola que está muito cheia. Aprendei de mim que sou manso e humilde e vocês encontrarão o quê? Descanso para a sua alma. Ou seja, ele está falando que o orgulho,
O orgulho é o oposto da humildade. O orgulho, ele vai cansando a nossa alma. E a receita de Jesus, para que a gente possa encontrar descanso para a nossa alma, é partir para o movimento de se esvaziar de tudo aquilo que artificialmente vai inflando o nosso ego e vai querendo construir a nossa autoestima. Porque a gente vive num mundo que é bem interessante. A pessoa fala assim, olha, você tem que ser você mesmo. Você não tem que pensar nas pessoas. Você tem que entender aquilo que você é. Ou seja, você é a referência daquilo que você é. E não importa o que as pessoas vão falar de mim. O que importa é quem você acha que você realmente é. Será que essa afirmação é verdadeira? Será que nós somos os balizadores? Será que nós somos a referência para demonstrar aquilo que é certo daquilo que é errado? Quando a gente vai para o texto de Paulo, Paulo vai por um caminho bem diferente. Ele fala assim, me importa ser julgado, só para o versículo 2 de novo. Pouco me importa ser julgado por vocês. Ah, então, pastor, é isso que eu penso mesmo. Não me importo com o que as pessoas vão falar de mim. Não me importa com o que fizeram, com o que falaram. Mas não é bem isso que Paulo está falando. Ele fala, pouco me importa ser julgado por vocês. Ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Ou seja, esse papo de que eu sou o árbitro, eu sou a referência, não é isso que Paulo está falando. Ele fala assim, eu não me importo com o que você fala, mas eu também não me importo com aquilo que eu penso sobre mim. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Do que a gente ouve nos dias de hoje? Não importa o que as pessoas estão falando, importa o que eu acho. Importa o que eu penso. O apóstolo Paulo está falando, eu não me importo com o que você pensa de mim, mas eu também não me importo com o que eu penso acerca de mim. Porque tanto o que você pensa de mim, quanto o que eu penso de mim, são lixo. É sério isso, gente. É sério a gente pensar nisso. Ele diz, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal, nem mesmo eu me julgo a mim mesmo. Olha o que ele diz no versículo 4. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O que Paulo está querendo dizer? Vamos pensar nisso que Paulo está dizendo. Ele falou assim, olha, mesmo que a minha consciência não me acuse, nem por isso eu me justifico a mim mesmo. Tem uma fala recorrente no meio das pessoas que é a seguinte, eu estou em paz com a minha consciência. Né? Já viu gente falando isso? Eu estou em paz. A pessoa está com a vida torta, fazendo tudo que é errado. E ela olha para dentro de si e fala assim, eu estou em paz com a minha consciência. Porque o importante é eu estar em paz com a minha consciência. O importante é eu definir o que é certo e o que é errado. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, se eu estou em paz com a minha consciência, ok. Paulo diz que nem isso para ele é satisfatório. Ele fala assim, embora, olha, não tenho nada na minha consciência que me acuse. Mas nem por isso eu me acho o cara. Nem por isso eu me acho superior. Nem por isso eu me acho a última bolacha do pacote. E aí ele continua. E ele diz, o Senhor é quem me julga. E aí o apóstolo Paulo está dando uma referência. Quem é que me julga? Quem me julga é o Senhor. É o Senhor que eu... E você vai ver os termos que o apóstolo Paulo usa aqui, são todos termos do ambiente jurídico. Se nós temos advogado aqui, ele vai falar sobre julgamento, sobre sentença, sobre... Tudo aquilo que ele está falando é sobre julgamento. E quando você tem um julgamento,
você tem de um lado alguém para acusar, e do outro lado você tem alguém para defender. Por mais bizarro que seja o assassino, sempre tem alguém para defender e tentar dar uma versão para inocentar aquela pessoa. E o que o apóstolo Paulo está falando, que a nossa vida, gente, ela é assim. Tem pessoas que vão te acusar, tem pessoas que vão te defender, né? Tem mãe, pai, por exemplo, é perito, né? Defender o filho, né? O filho pode fazer a maior atrocidade do mundo, os pais defendem. Quando casa, marido e mulher, sabe que um dos grandes problemas é esse. A mulher às vezes começa a expor os defeitos do marido, e o marido fala, não, mas minha mãe nunca falou isso de mim. Porque ele era o queridinho da mamãe, né? E vice-versa, fala Deus. E vice-versa. E vice-versa, né? Não, mas minha mãe nunca falou isso de mim. Então, precisou de ter alguém de fora. Sempre vão ter olhares diferentes, sempre vão ter olhares de acusação, sempre vão ter olhares que falam, não, é isso mesmo, você fez certo. E aí, eu fiz certo ou não fiz certo? Aquela palavra, aquela atitude, aquela ação que eu fiz, porque sempre vai ter um lado que vai te aplaudir, e sempre tem outro lado que vai te acusar. Qual é a forma correta? O apóstolo Paulo fala assim, porque é o Senhor quem me julga. Não é o teu julgamento, não é o julgamento da tua mãe, não é o julgamento do teu pai, não é o julgamento do teu cônjuge, é o julgamento do Senhor sobre a nossa vida. E aí ele vai entrar e, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Por isso que a palavra de Deus vai falar tantas vezes para a gente não julgar, baseado nos nossos preceitos. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção do coração. Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem isso. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem ou detrimento de outro. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Timóteo, capítulo 1, ele fala o seguinte: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu já fiz essas perguntas várias vezes aqui, mas vou repetir de novo, você não precisa levantar a mão. Você acha que você é uma pessoa boazinha mesmo? Você acha que você é um cara legal, uma mulher? E a gente não tem a consciência, gente, do miserável homem que nós somos, da miserável mulher que nós somos. O apóstolo Paulo tem essa consciência, ele fala, eu que sou o pior dos pecadores. Eu que sou o pior dos pecadores. Paulo conhece a sua natureza. Puxa, mas Paulo era tão bonzinho, né? Paulo servia a Deus, saía para evangelizar tal, mas Paulo conhecia o caráter dele, Paulo conhecia o coração dele, e o nosso coração, gente, é enganoso, nosso coração é corrupto, nosso coração é sujo. O apóstolo Paulo vai falar um pouquinho mais à frente, vai falar assim, o mal que eu queria fazer, o bem que eu queria fazer, às vezes eu não estou fazendo, e o mal que eu não queria fazer, às vezes eu me pego fazendo. Paulo tinha consciência da natureza dele.
Por isso, gente, nós não podemos nos encher a bola e nos tornar pessoas orgulhosas, cheias de autoestima, porque nós temos isso ou porque nós temos aquilo. Porque nós somos seres humanos miseráveis, pobres, cegos e nus, como diz lá em Apocalipse. E essa, gente, é o pressuposto básico para a gente realmente ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus. Se você não tem essa consciência, se você acha que você é alguma coisa, se você acha ainda que você tem algum merecimento, se você acha que você vai herdar a vida eterna porque você merece, eu quero te dizer uma coisa, está tudo errado, a tua fé e o teu cristianismo. Porque você só recebe a graça de Deus quando você reconhece, como Paulo, que você é dos piores pecadores que tem. Ai, pastor, não fala assim. Miserável homem que sou. Eu falei semana passada sobre Isaías 6, quando Isaías tem um encontro com Deus. E a primeira coisa que ele fala, miserável homem que sou. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma sociedade de impuros lábios. Uau! Sabe por quê, amados? A gente precisa desse reconhecimento. Estou até com vontade de ficar em pé aqui. Até esqueci. Sabe o que acontece? Porque isso é o eixo principal. Porque quando você entende que você não é nada, em primeiro lugar, ninguém pode te ferir, ninguém pode te machucar. Sabe por quê? Porque você não é nada mesmo. Tudo que você é, foi Deus que te deu. A tua identidade, quem você é, foi dada pelo Senhor, o Rei dos Reis. Quando Ele olha para você, e Ele tem tamanho amor pela tua vida, apesar das tuas falhas, das minhas falhas. E Ele olhou para nós com tanto amor, que Ele decide enviar o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado, para que Ele morresse naquela cruz e pagasse pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Quando você entende isso, você entende o quão miserável você é, mas o quanto você é valoroso para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus deu o que Ele tinha de mais valioso para te resgatar. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o único filho, para salvar pessoas como eu e como você, que não somos merecedores. Por isso que a gente não pode ter bola cheia. Porque se nós somos alguma coisa, gente, não é nós, é Cristo através de nós. Se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem uma graça, sabe o que é? Isso é Cristo, é Deus que deu, é a graça que Deus deu sobre a tua vida. Não é porque você merece, não é porque você é bom, é porque Deus te deu. Se ao longo da tua história você conseguiu construir coisas, fazer coisas, foi porque Deus te deu. E quando a gente entende isso, muda a nossa perspectiva. A gente para de pensar de nós mais do que convém. Mas também a gente para de pensar de nós menos do que convém. Porque sabe, eu e você somos pessoas que têm um grande valor para o Pai. Vira para quem está do teu lado, você é uma pessoa muito valiosa para o Senhor. Fala isso. A Bíblia diz que foi pago um alto preço pela tua vida. E você só paga um preço alto por coisas que tem. Você pagaria 10 mil reais nessa bexiga? Por quê? Porque ela não vale isso. Mas eu e você fomos comprados pelo maior preço que poderia ser pago qualquer coisa sobre a face da terra. E se nós fomos pagos por esse preço tão elevado, é porque nós somos valiosos para o Senhor. Entenda isso. A nossa autoestima, gente, não está baseada no que as pessoas dizem. Assim como nós não podemos deixar ser feridos pelas coisas nem positivas e nem negativas que falam a nosso respeito. Porque a única pessoa
que eu quero saber o que ela pensa sobre mim é o Senhor. E o Senhor já me resgatou. A obra de Deus diz: portanto, agora já não há mais condenação. O único que podia condenar era Jesus. As pessoas podem falar o que quiserem sobre a tua vida. Ninguém pode te condenar. E ninguém pode te inocentar também. Só quem pode te condenar é Jesus, e Ele não te condenou. Pelo contrário, Ele veio para assumir o teu lugar. E para que você fosse redimido pelo sangue dele naquela cruz do Calvário. Você consegue entender a dimensão disso, gente? Essa pregação não tem nada a ver com o que muito tem sido pregado, talvez, das igrejas. Não, você pode, você é mais do que vencedor, você é vitorioso. E você é realmente tudo isso. Mas você só é isso. Sabe por quê? Porque Jesus te comprou por um alto preço. Porque na essência, nós não somos nada. Nós somos pobres, cegos e nus. E tudo que nós temos foi algo dado pelo Pai, que decidiu nos enxertar na videira verdadeira e nos chamar de pai, de filhos. Você lembra de Jesus logo que ele é batizado? O pessoal do louvor pode vir à frente. O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E então veio do céu uma voz dizendo o quê? Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Você já percebeu que essa é a primeira declaração que a gente ouve na palavra de Deus se referindo a Jesus? A primeira coisa que Jesus precisava saber é que ele era um filho amado. Eu gosto muito do Celebrando, que exercita muito isso com as pessoas que passam pelo Celebrando, né? Eu sou filho amado do Senhor. Eu sou filho amado do Pai. Eu sou um crente em recuperação. Eu tenho consciência das minhas fraquezas. Eu tenho consciência das minhas debilidades. Mas eu sei que eu sou um filho amado do Pai. E aí, Jesus escuta essa voz. E a partir desse momento, começa o ministério de Jesus. Jesus não foi atingido pelas ofensas, pelas traições, por tudo aquilo que falaram dele. Porque, para ele, o mais importante não era a voz dos seus algozes. Era a voz de quem? Do Pai, que falava: você é o meu filho amado. Quando você ouvir alguém falando de você, você é isso, você é aquilo, para e ouve a voz do Senhor. Você, meu filho amado. E é interessante porque quando a gente vai para a Bíblia, logo em seguida a essa passagem, o que acontece? Jesus é levado ao deserto. E no deserto, o que acontece? Qual é a primeira coisa que Satanás, ao se dirigir para Jesus, questiona? Ele diz assim, o diabo lhe disse: se tu és o filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Qual foi a principal argumento, ou a principal pergunta de Satanás para Jesus? Foi algo que colocava em xeque aquilo que Deus tinha feito. Depois Satanás vai falar assim: olha, faz o seguinte, sobe no pináculo do templo ali, no alto do templo, e te atira de lá. Cara, você vai ser o cara, vai sair em todas as redes sociais, vai viralizar, vai bombar, vai ter milhões de visualização. Você imagina Jesus pulando e os anjos vindo e segurando. Jesus falou: não preciso disso para construir minha autoestima. O que eu preciso para construir a minha autoestima é uma voz que vem do céu e que diz: você é o meu filho amado.
Amém? É isso. É isso que eu preciso. Para construir a minha autoestima, é disso que eu preciso. Sabe, gente, no mundo, você vai ouvir muita gente tentando te colocar lá para baixo, ou outros vão tentar te colocar lá para cima. E a minha experiência de vida com quase 60 anos é que muitos daqueles que te colocam lá para cima são aqueles que em determinado momento aproveita e te empurra lá de cima, ladeira abaixo. E aqueles que te colocam embaixo são pessoas que vão te precisar da tua mão para eles poderem serem levantados também por você. Eu queria que a gente refletisse nisso. Nós estamos hoje nesse momento, e eu queria que você pudesse refletir nessas palavras. Quero te convidar para você ficar em pé. O que te define não é o que você faz, mas o que você é em Deus. E o que você é não é definido pelas pessoas ao teu redor, mas ele é definido por Deus. Se ficamos reféns das pessoas, do sistema que nos envolve, ou da nossa percepção de nós mesmos, nós nunca poderemos experimentar a liberdade de sermos quem Deus nos criou para sermos. Não seja refém da sociedade, não seja refém de pessoas, mas entenda o valor que você tem para o Pai que te criou, que te conhece, que conhece as tuas imperfeições, que conhece o quão pecador você é, mas que mesmo assim decidiu te amar, decidiu investir na tua vida e na minha vida. Todos nós, amados, temos falhas e defeitos, mas o convite de Deus não é para nós nos focarmos nele, mas sim para que nós possamos entender que carregamos o mesmo valor e a essência de Deus em nós. Podemos admirar a perfeição e valor dele no nosso coração. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Não sei se a pastora Sônia quer vir ministrar, orar. Queria chamar ela para vir orar nesse momento. Fecha os teus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que têm sofrido com a sua autoestima. Talvez ao longo da tua vida você ouviu de pessoas, ao longo da tua infância, às vezes de familiares, às vezes de cônjuges, coisas que fizeram com que você pensasse de você menos do que convém. Mas também tem pessoas aqui que talvez se deixaram trilhar no caminho do orgulho e começaram a pensar de si mais do que convém. E o Senhor te chama para que você possa ter uma visão equilibrada de você mesmo. Eu e você não somos grande coisa, mas nós temos um valor imensurável nas mãos do Senhor. Deus nos ama apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, e Ele já nos julgou, ou melhor, Ele tomou o lugar que era nosso no julgamento. Ele se fez justiça em nosso lugar. Portanto, não tem o que pessoas te julgarem, porque o Senhor já te julgou. O Senhor já te julgou e você foi inocentado, porque Jesus assumiu a culpa que era minha e que era sua. Portanto, olhe para Jesus e não olhe nem para você mesmo e nem para as pessoas que muitas vezes querem te elevar ou te diminuir. Sim, Senhor. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, abrindo o seu coração, expondo o seu coração ao Senhor, expondo os excessos e as faltas. Na nossa vida nós vamos identificando, à luz da palavra, excessos e faltas, e ouvindo o Espírito dizer que Ele tem para nós algo
equilibrado. E em resposta a esse amor de Deus, nós vamos abrindo o nosso coração para sermos curados. Você que necessita de cura, você que passou por muitas situações onde você se sentiu menosprezado, pisado, o Senhor te convida hoje a você tomar um reposicionamento, nem mais, nem menos. Mas à medida que você olha para Jesus, à medida que você vê Jesus, à medida que você entende o propósito dele para a sua vida, você vai sendo iluminado e vai andando na medida de fé que Cristo já liberou para você. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, para que o Senhor libere cura, cura no coração, na mente, aquilo que está em excesso, talvez um pensar de si além do que convém, que tem endurecido o coração, que tem trazido um afastamento do convívio, do corpo de Cristo, que tem trazido um fechamento para a profundidade da tua palavra, que o teu Espírito hoje venha falar a esses corações. Nós oramos por aqueles que estão de alguma forma também oprimidos, se sentindo diminuídos e talvez excluídos da tua graça, do teu favor. Nós oramos para que nesta hora o Senhor os inclua e que possamos estar reposicionados na missão, no propósito de caminharmos e sermos luz do Senhor e manifestarmos a graça de Deus. Aqueles que estão convivendo conosco, que vivemos a alegria plena que está em Cristo Jesus. Nós olhamos para o Senhor. Você pode dizer nessa noite que você quer receber essa cura. Talvez você esteja falando muito mal de você mesmo. Com certeza o Senhor nos leva em momentos específicos a um lugar de arrependimento, um lugar onde nós confessamos as nossas mazelas, como o apóstolo Paulo. Mas há um momento em que o Senhor coloca a sua mão direita no nosso ombro e diz: eu estou com você, eu enxugo as suas lágrimas, eu venho para te redimir, eu venho para contar com você, para que façamos histórias juntos, para que possamos viver juntos o plano que o Pai tem para a sua vida. Oh Senhor, nós neste momento, em resposta ao teu amor, nós olhamos para ti, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor limpe o que está opaco em nós. Toda falta de brilho, tudo que foi manchado, tudo que foi maculado, Senhor, que o Senhor venha pela tua misericórdia trabalhar em nós. Oramos pelas crianças que estão aqui nessa noite. Oramos, Senhor, para que o inimigo não toque. Oramos, Senhor, para que elas possam ter toda a convicção de que são amadas do Senhor, que são escolhidas e separadas e que têm uma identidade firmada em Cristo Jesus. Sim, Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, por todas as casas, pontes, por todas as pessoas que estão recebendo a tua palavra, que muitos possam ser impactados nesta hora, Senhor, possam ser ministrados, possam ser tocados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Talvez de tudo que a gente disse aqui nessa noite, viva, tenha uma estima equilibrada. E para você ter uma estima equilibrada, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as redes sociais, pare de olhar para aquilo que talvez as pessoas digam de você, sobre você. Como eu disse, que às vezes te fazem crescer, às vezes te fazem diminuir. Mas olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, sabe o que acontece? Você percebe o quão pequeno você é e o quanto você precisa crescer. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para Jesus, você vê um amor tão grande pela tua vida, que apesar das tuas falhas, decidiu te amar e andar com você todos os dias da tua vida. Então, quando nós focamos em Jesus, a gente tem o referencial perfeito. O referencial perfeito. Senhor, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre a vida e sobre a família de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Amém? Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti.